Vamos falar de um assunto que está preocupando as autoridades em saúde em todo o Brasil, que é a gripe aviária. Para falar sobre ele, está aqui comigo no estúdio Naene Darkley, que é veterinária. Seja muito bem-vinda à nossa programação. Obrigada, Luciane, pelo convite. É um prazer estar aqui, compartilhando desse assunto que é extremamente importante, E quando a gente fala dessa importância, é principalmente pelo consumo, dos produtos de origem animal, nesse caso a carne de frango e também ali a parte de ovos. Eu acho que tem muita gente sem entender de fato o que é essa gripe aviária. Eu queria que você explicasse para a gente. Bom, a gripe aviária, ela é uma doença viral, causada ali pelo vírus da influenza A, em que ele tem um alto potencial de transmissibilidade, E isso, além dessa transmissibilidade, tem a questão da patogenicidade também, que é a classificação que é dada ao vírus, De acordo com a proteína ali na sua superfície. E aí essa classificação é dada pelo potencial de desenvolver a doença, Então, o que foi detectado é o vírus da influenza A de alta patogenicidade, Então, ou seja, o que foi identificado foi o H5, Então ele afeta principalmente aves, mas essa transmissão, ela pode acontecer ali também para o homem, Porque o vírus, o material genético é o RNA, então ele sofre mutação, e aí essa mutação, ela pode, ou seja, o vírus ele pode encontrar uma adaptação no corpo do humano e aí, consequentemente, ter o desenvolvimento dessa doença, Por que tanta preocupação, Nayane? Bom, quando a gente fala do termo de produção ali animal, ou seja, o consumo de carne, o processo de exportação, gera preocupação da transmissão desse vírus pelo consumo desses alimentos, Então, a gente tem ali os órgãos trabalhando de defesa sanitária, o Ministério da Agricultura, com o intuito de garantir que esses produtos eles sejam seguros, Então, quando se tem uma suspeita de uma doença dessa alta capacidade patogênica que pode ser transmitida ao homem, as agências de defesa, os órgãos de vigilância, eles atuam de forma rápida, e segura com o intuito de evitar que esse vírus ele se dissemine, Então, se você tem uma suspeita numa propriedade da ocorrência dessa doença, então essa propriedade ela precisa realizar a notificação para os órgãos de defesa. Então, no caso aqui da Bahia, a gente tem a ADAB, que é a Agência de Defesa Agropecuária, e também tem o Ministério da Agricultura, que é o MAPA. Então, faz essa notificação, o médico veterinário do serviço oficial, ele tem um prazo ali até de 12 horas para ir a essa propriedade, e aí ele vai descartar ou não, Então, a gente tem inicialmente a suspeita, identificou ali, fez a coleta de material, principalmente ali traqueia e na cloaca, Então a gente faz essa identificação, identificou o vírus, aquela propriedade ela é considerada um foco, Uma vez que ela é um foco, essa propriedade ela é interditada. Sendo interditada, ou seja, nenhum produto, nenhum animal pode entrar ou sair, bem como também os subprodutos, ovos, bem como também a questão, por exemplo, de produção de cama aviária, veículo, o pessoal que transita também tem essa limitação dentro dessa propriedade. E aí a gente estabelece também o que a gente chama de um perímetro focal. Então, ou seja, detectou a doença, até 3 quilômetros, as outras propriedades também ficam sob alerta, Uma vez que se identificou, a gente também estabelece um outro perímetro que são de 7 quilômetros a partir desses 3, para garantir ali a segurança e evitar que ocorra a disseminação. Como é que isso é feito? Com o impedimento do trânsito ali, tanto dos animais quanto também dos produtos e subprodutos de origem aviária, bem como também de outros animais domésticos que participem ali, que estejam presentes nessa propriedade, Antes da gente falar de sintomas, dos sintomas nessas aves, como é que são identificados, que o produtor pode identificar, eu queria que você falasse da carne, do frango e do ovo, que eu acho que é o que todo mundo quer saber. Ele é seguro para ser consumido? Sim, é seguro, Então, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que no caso é o MAPA, ele assegura, o consumo, ou seja, tanto da carne quanto dos ovos, que ele é seguro, Uma vez que esses alimentos, eles passam por um processo de inspeção extremamente rigoroso, Então, ou seja, aquela propriedade que está como foco, bem como aos redores de 3, 7 quilômetros e 15 quilômetros também, Ou seja, dando um raio de 25 quilômetros, ou seja, essas propriedades não pode se ter esse trânsito livre. Então, ou seja, esses produtos, eles não saem mais daquela propriedade. Uma vez que os animais são positivos, eles precisam ser eliminados. Então, é feita a eutanásia das aves que estão doentes, das moribundas, bem como também das que estão saudáveis, E cama aviária, fezes, tudo que é gerado dentro dessa propriedade também são eliminados, Então, ou seja, não fica nada dentro da propriedade que o Serviço Veterinário Oficial precisa eliminar para evitar que esse vírus
ele se dissemine, né? Ou seja, vá para outras propriedades ou vá ali percorrer todo o país. Como é que o criador ele identifica que aquele animal pode estar com a gripe aviária? Bom, a gente, no caso da influenza A de alta patogenicidade, o que acontece? Ela gera uma mortalidade muito alta, né? E a morte, ela é súbita, né? Então, o animal adquiriu a infecção, ele pode vir a óbito de imediato, né? E aí, isso depende também, por exemplo, da carga viral, né? Então, o animal que ele é suscetível, entrou em contato com o vírus, ele pode vir a óbito de morte súbita, e aí, ou seja, isso num caso mais, né, fatal. Mas o animal ele pode apresentar também alguma sintomatologia ali um pouco mais severa, né? Principalmente em sinais respiratórios, né? Então o animal pode apresentar uma dificuldade respiratória, né? Ou seja, dificuldade de respirar, ou ele pode apresentar sinais neurológicos, né? Então, principalmente o animal com a cabeça torta, né? Dificuldade ao caminhar. Então isso é uma sintomatologia que a gente já pode considerar como que a gente chama das síndromes respiratórias e neurológicas, né, de aves. E dentre elas inclui ali o vírus da influenza A. E aí, ou seja, quando eu estabeleço, detecto essa sintomatologia, né? Ou eu identifico, por exemplo, a morte de animais de forma súbita, ou encontro ali ao redor da propriedade, por exemplo, morte de aves silvestres, né? Bem como também, por exemplo, de aves que ficam ali ao redor daquela propriedade. Então, detectou a morte desses animais, já acende ali o alerta de que possivelmente seja o vírus da influenza, porque os animais silvestres, né, eles albergam naturalmente ali aquele vírus, porém eles não têm a manifestação da doença. E aí o perigo é no momento que esses animais entram em contato com as aves nativas, né, as aves domésticas. E aí possivelmente eles desenvolvem ali aquela doença. Então a gente tem como medida de controle também para isso é o período de migratório dessas aves, que acontece de novembro a março. Então, quando se chega de novembro a março, a gente alerta os proprietários, né, tanto de pequena propriedade, quanto também das granjas, das grandes granjas avícolas, esse isolamento para evitar que essas aves elas entrem em contato possivelmente com essas aves silvestres, né? Então, é um ciclo natural, elas precisam migrar, né, para ter a sua reprodução, porém a gente tem que ter um cuidado acerca ali das nossas aves nativas, né, das nossas aves domésticas, para evitar que esse contato aconteça. Daiane, queria muito agradecer a sua participação, acho que é um tema muito importante, que está tomando proporção muito grande agora no Brasil. Muito obrigada. Né, então, pode continuar consumindo carne de frango e ovos, que é seguro, né? Então, o Ministério da Agricultura, ele atua com o intuito de manter esse controle seguro ali na manutenção desses alimentos, né? Segurança alimentar. Que é o mais importante, né? Saber se a gente pode comer ou não. E que venha aí, que eles achem o diagnóstico e a cura, quem sabe, para essa gripe aviária, né?